Sabe, eu sempre gostei muito de Rap Geek. Desde os primeiros que eu vi até atualmente eu sou viciado nessas músicas. Se você abrir minha playlist de músicas, você vai ver um monte de Rap Geek, músicas de anime, etc. Ô, Hotaru, qual que é o seu gosto musical? Bem, basicamente isso daqui. Então vai, infelizmente é pra crescer, só que a guerra pede tudo bem. Não quero matar o Den, sou Chainsaw Man, e todos têm medo da guerra. Com uma noite, me despaço, com um lindo shot, covardo, para me encontrar, antes que a morte possa. Mas bem, eu sempre tive um grande amor por isso. E recentemente, vendo vários vídeos dos editores de Rap Geek fazendo seus vídeos, editando e fazendo aquelas montagens com cenas do mangá, colocando movimentação de câmera, tudo, cabelo mexendo pra lá e pra cá, eu simplesmente achava isso muito incrível e realmente queria muito tentar fazer isso também. Então um dia eu me peguei pensando, por que eu não faço um vídeo tentando reeditar algum rap de anime? Mas pra isso eu precisava pensar, que música eu faço, que música eu devo usar, né? Eu até pensei, talvez eu pegue alguma musicazinha com uma edição mais simples, né? Porque aí vou mostrar a minha edição e vai ficar caramba, Hotaru, ficou muito bom. Olha que edição top, porque tipo, eu peguei com uma edição mais simples. E esse era o plano até. Mas eu decidi fazer o rap do Kaneki do Marquinhos. Diga então como fiquei assim. Existe um outro alguém preso dentro de mim. Eu tô perdido, tão perdido no mundo em que acordei. Meu grito pode ouvir, essa resposta eu não sei. O que eu sou? Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Hotaru. E antes do vídeo começar, eu não posso esquecer de agradecer os membros do canal. Caramba, nós chegamos a 3 membros? Uau, caramba, isso aí não imaginava pra mim, tá, pessoal? Tipo, obrigado do fundo do coração, mas vamos lá. Eu quero agradecer ao Spark, que é o mais novo membro do canal, que virou aspirante a roqueiro, a Daniel Nitz e ao Ryu, que é um roqueiro recluso. Valeu, pessoal, do fundo do coração, muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre me dão. Agora vamos pro vídeo. E o vídeo de hoje vai ser basicamente eu tentando editar um rap de anime. Cara, isso aqui é uma coisa bem difícil, tá? Tipo, eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo, pra mostrar pra vocês. E pode ter certeza, eu vou tentar fazer o meu melhor. Com certeza não vai ficar tão legal quanto o do Marquinhos, porque, pelo amor de Deus, vocês viram, o cara é insano, os editores do cara é insano, basicamente. Então eu quero pelo menos fazer algo legal e que seja bem a minha cara, basicamente, meu tipo de edição. Mas vamos lá. Eu acho que todo mundo que já viu algum vídeo desse tipo sabe que o melhor jeito de começar é fazendo storyboard. Então, bem, aqui eu fiz um storyboard bem rapidinho, bem simplesinho, só com as coisas mais importantes. Dá uma olhadinha vocês aí pra ver o que vocês acham. Diga então como fiquei assim. Existe um outro alguém preso dentro de mim. Eu tô perdido, tão perdido no mundo em que acordei. Meu grito pode ouvir, essa resposta eu não sei. O que eu sou? Aqui só coloquei algumas cenas do mangá, basicamente. Foi bem difícil pegar um montão de cenas, eu tive que dar upscale em todas também. Como vocês podem ver, tipo, é um storyboard, então tá bem cru. Mas tem alguns detalhezinhos aí no meio que, bem... digamos que eu fiquei um pouquinho ansioso pra ver como vai ficar no final. Mas beleza, storyboard feito, vamos pra próxima parte, que é fazer agora um montão de composições. Aqui para essa primeira composição eu tentei fazer um fundo com... tentei fazer um fundo preto, depois colocar um fundo com tabuleiro, coloquei uns detalhezinhos, tudo. Então ficou bem legal. Fiz um jogozinho de câmera, que depois acabei alterando algumas vezes até o jeito final que eu decidi.
Mas ficou bem legal. Tipo, é uma coisa bem simples. É um comecinho, tipo, bem normal pra um vídeo, mas... tudo bem, pelo menos já tava um comecinho bem feito. Depois eu tive que colocar algumas fontes também por trás. Colocar tudo em 3D, etc. Pra parecer bem legal. Depois disso foi o trabalhozinho de colocar alguns filtros por cima. Tipo, basicamente quase todas as comps que eu mexi, eu coloquei uns filtros por cima pra poder dar um efeito melhor e não parecer muito cru, sabe? Depois teve uma outra comp aqui que eu fiquei mó tempão pensando o que fazer, ou como deixar mais legal, até chegar na versão final. Honestamente, tipo, eu tentei várias coisas e vários jeitos até achar alguma coisa que fosse mais ou menos o que eu queria. Eu não tava conseguindo deixar certinho do jeito que eu tava pensando, então... no final das contas não ficou exatamente como eu queria, mas eu acho que ficou pelo menos bem legal. Depois eu fiz uma compezinha aqui bem simples com o cabelo mexendo, tipo, todas as compes que eu faço com o cabelo mexendo, geralmente não são coisas muito difíceis de se fazer, mas são coisas meio chatas, afinal, você tem que recortar o cabelo, depois você tem que fazer toda essa partezinha da pintura e tirar o fundo do cabelo pra deixar bem legal, então... essa principalmente que eu tô mostrando agora foi chata, porque tem vários riscozinhos por fundo, então não foi só limpar o cabelo em si. Teve toda a parte de refazer a imagem, então... sim, levou um bom tempo pra fazer isso. Mas é claro, depois que você pega o resultado final e compara, eu acabo parando e falando, caramba, que coisa incrível, eu pelo menos gosto muito de ver esses resultados finais. Depois foi só colocar alguns efeitos no olho, colocar alguns detalhezinhos a mais e pronto, a mágica tá basicamente feita. Aqui teve algumas partes também que eu peguei algumas fanarts, porque eu queria deixar de um jeito meio diferente, então as fanarts foram muito legais. Uma parte também que eu gostei muito de editar foi quando eu tava fazendo as Kagunés, fazer as Kagunés se mexendo, indo de um lado pro outro. Cara, não tem preço, é muito bom, tipo, é muito realizador quando você faz e dá certo, sabe? E honestamente, essa animaçãozinha da Kaguya se mexendo com o Kaneki tirando o centopé do ouvido foi simplesmente muito boa, na minha opinião, eu gostei bastante do resultado final. Outra coisa que eu tentei fazer bastante durante esse vídeo, porque, mano, eu fiquei muito tempo editando esse vídeo. Um dos motivos por ter demorado tanto os últimos vídeos pra sair foi porque eu tava fazendo esse vídeo junto com alguns outros, então... nossa, demorou demais, mas foi uma experiência muito legal. Mas para tentar agilizar o máximo do processo, eu usei muito o Puppet, que é uma ferramenta bem simples de se usar, que você consegue fazer algumas coisas, tipo, bem legais. Tipo, essa parte aqui do Kaneki, tipo, mexendo e abrindo a boca, tipo, eu só usei Puppet. Foi uma coisa simples de fazer, mas com um resultadozinho legal na hora. Bem, quanto mais cenas eu ia fazendo, mais eu me deparava com um grande problema. O projeto tava ficando pesado demais. Tava simplesmente ficando muito pesado, ao nível de que eu não tava mais conseguindo editar direito, porque eu tentava fazer alguma coisa e não dava, porque tava muito travado. Chegou uma parte que eu tava editando a parte que tinha o Kaneki basicamente falando eu sou um gol. E meu Deus, essa parte tava muito pesada, porque eu fui fazer o rosto do Kaneki pelo After Effects, fui limpar, né, tirar a mão, fazer tipo basicamente refiz o rosto, né. Só que nesse ato de refazer o rosto, eu gastei tanto clonando algumas partes e pintando por cima que o projeto simplesmente não conseguia renderizar. Ele simplesmente não conseguia renderizar o rosto do Kaneki. Eu tinha que editar uma boa parte sem ver o rosto do Kaneki. E quando finalmente eu coloquei pra renderizar o projeto final, não renderizava. Chegava nessa parte do rosto do Kaneki e o projeto parava de renderizar. Porque eu não conseguia renderizar nem sequer uma frame dessa bodega. Então eu tive que fazer uma artimanha de pegar o rosto do Kaneki, deixar na maior qualidade que eu conseguia pra poder pelo menos renderizar um frame, que acho que foi metade da qualidade, mais ou menos. Aí eu tirei uma screenshot, basicamente, né? E usei essa imagem como referência pra tudo. Então, tipo, ele não pegava mais aquela imagem que tava lotada de coisa, não. Não, ele só pegava a imagem que já tava pronta e é isso. Nossa, foi um trabalhão, vocês não têm ideia. Talvez quem mexeu um pouquinho mais com After Effects e sabe como funciona isso, imagina, tipo, que é ver uma coisa que não consegue renderizar porque tá muito pesado. Foi basicamente isso, eu tive que achar um jeito de renderizar. Sério, tipo, de todas as cenas, tipo, desde que começou o refrão, essas a cena aqui onde aparece o Kaneki e aparece o Jason lá atrás, tipo, eles dois se mexendo, eu achei que ficou muito legal. Tipo, depois me fala a opinião de vocês, mas ver essa cena deles se mexendo, tudo ficou muito bom na minha opinião. Eu, pelo menos, gostei bastante do resultado. Aqui é um detalhe interessante, porque eu literalmente fiz as Kaguya dele do zero. Eu peguei um elemento preto, cortei do jeito que eu queria e fiz uns detalhezinhos brancos. E depois disso foi com efeito de luz e cor, mas... caramba, tipo, não esperava que ficasse tão legal do jeito que ficou. Tive alguns efeitos bem simples até, mas o resultado final ficou muito legal.
Como eu falei, tipo, toda essa parte da Kagune, tipo, de mexer, eu gostei muito de fazer. Foi uma experiência muito boa. Aqui, como algumas pessoas devem ter visto no meu último vídeo de edição, eu tô usando muito mais esse Impact Frame, né? Então, caramba, é uma coisa que realmente dá um toque a mais, né? Tipo, essa questão do Impact Frame, tipo, ficar trocando de cor rápido entre branco e preto. E é muito facinho de fazer, tipo, são uns efeitos muito básicos até, então é algo fácil que fica incrível. Melhor dos mundos, né? Tá, essa aqui é uma cena que eu me orgulho muito do jeito que ficou também, porque quando eu tava fazendo ela, eu falei, não, ela vai ficar muito boa. Tipo, se eu tomar cuidado e fazer do jeito certinho, ela vai ficar muito boa. E não deu outra, porque são muitas Kagune se mexendo. E é muito fácil fazer isso, porque eu uso o mesmo efeito que eu uso pros cabelos pra se mexerem também. É um plug do After Effects. Então, é algo, não vou dizer que é completamente simples, mas é razoavelmente fácil de se fazer, que dá um efeito muito legal e muito profissional, pelo menos na minha visão. Tipo, desde a primeira vez que eu vi esses tentáculozinhos se mexendo, eu fiquei muito feliz. E a ideia de colocar no fundo branco foi muito boa também. Aqui eu enfrentei um bom e velho problema, né? Porque, tipo, a imagem não era bem completa. Não dava pra colocar a imagem da distância que eu queria, né? Tipo, aparecendo ele até que bem longe, aparecendo bastante dele, sem que ficasse tudo cortado. Então, a minha solução? Barras pretas dos dois lados. Foi isso. Mas eu admito que foi uma solução boa, viu? Porque afinal eu consegui colocar as barras, colocar do jeito que eu queria. E a câmera ficou no lugar onde eu queria e ainda me deu um efeitozinho meio profissional, eu acho que eu posso dizer assim, né? Tipo, deu um toque legal no vídeo, eu gostei do jeito que ficou. Tá, essa parte aqui é uma parte que eu tava muito ansioso pra editar. Tipo, eu tava editando tudo em ordem, né? Então quando chegou nessa parte eu fiquei tão feliz, vocês não têm ideia. Desde que vocês podem ver visto no rascunho, que é aquela cena que aparece vários personagens, foi tipo um chunk que deu na minha cabeça na hora, quando o Marquinhos fala no mundo de Tokyo Ghoul. Eu ficava pensando, putz, por que não mostrar o mundo de Tokyo Ghoul, né? Os personagens que aparecem nesse mundo. Eu acho que vai ser uma coisa legal de fazer. E na minha cabeça era incrível. Eu fico muito contente em poder dizer que, do mesmo jeito que na minha cabeça era incrível, o resultado final também ficou muito legal. Ficou do jeitinho que eu queria, ficou muito bom. Assim, vou falar a verdade, deu um baita trabalho, já que todos os elementos estão realmente posicionados lá. Então a câmera se moveu bastante pra dar esse efeitozinho de troca, né? Então a câmera do nada sobe lá pra cima e mostra a Eta, desce lá com tudo e mostra o Jason, aí passa pela uma porta. Na verdade, detalhe interessante, né? Eu fiz até uma portazinha se abrindo, tipo, mas é tão rápido que não dá pra ver. Não dá pra ver esse detalhe. Existe. Acho que você vê, tipo, o vídeo em 0.25, talvez você veja um framezinho da porta abrindo, mas... Cara, foi um efeito legal de fazer. Eu gostei demais. E foi basicamente isso, tipo, pra fazer todo esse trabalho. Foi muitas horas gastadas, chegando, editando, colocando coisas em 3D, recortando imagem, recortando cabelo, fazendo o cabelo ficar animado, redesenhando por cima para tirar o cabelo que não precisa, deixando o personagem careca. Nossa, foi um trabalho enorme, tipo, fora tipo a questão de sincronizar a música com o vídeo. Nossa, deu um trabalhão. E foram muitas partes, tipo, redesenhando. Tipo, essa parte de redesenhar pra mim é muito difícil, principalmente porque eu redesenho no After também. Então, é muito difícil desenhar no After, mas... eu fiz alguns truques pra tentar deixar melhor, redupliquei alguns cabelos. Vou falar a verdade, deu um baita trabalhão. E não só isso, teve uma parte em específica que é basicamente 1 bilhão de flores vermelhas da lírio da aranha vermelha. Pra quem assistiu Tokyo Ghoul, sabe que tem uma cena muito famosa onde é que uma rosa branca se transforma numa Red Spider Lily, né? Lírio da aranha vermelha. E é uma cena que, tipo, que é muito linda, tipo, é muito incrível. Mas olha essa maldita cena no meu PC. Eu fiz né, se abrindo, né, tipo, uma rosa branca, que foi basicamente, aí eu fiz ela se abrindo, ficando vermelha. E, pelo amor de Deus, eu dupliquei infinitas vezes isso. Então você imagina, como seu PC aguentou isso, Hotaru? Ele não aguentou. É basicamente isso. Eu tentava mexer no projeto e de tempos em tempos... eu tentava mexer mais um pouco, do nada... eu usava, editava um pouquinho lá, aí do nada... eu ia renderizar alguma parte e... eu tava lá mexendo do nada e... eu tava lá tranquilo e do nada... novamente... novamente... Nossa, foi muito trabalho ficar editando esse projeto inteiro, porque tava muito pesado e eu fiz um projeto só, basicamente. Então, tava muito complicado mesmo, essa parte toda foi muito difícil. Principalmente pra editar, porque eu não tava conseguindo mexer direito. Eu tentava mexer um pouquinho onde ficavam as flores, já era. Esquece, travou de novo. Meu PC
travou tantas vezes que eu fiquei até com medo do meu PC chegar um momento de eu não conseguir ligar demais, perder o projeto todo e já era. Corrompeu o projeto e eu não consegui mais ter ele. Nossa, eu ia ficar muito triste se isso acontecesse. Bem, se vocês estão vendo o vídeo agora é porque não aconteceu, graças a Deus. Mas sim, foi um baita trabalho, tá? Consegui mexer nesse projeto como um todo. E bem, finalmente eu consegui. Eu terminei todas as cenas, coloquei os objetos em 3D do jeito que eu queria, coloquei no ritmo que eu queria, editei os personagens do jeito que eu queria. Tava tudo pronto. Depois de 1 bilhão de que eu passei. Então eu joguei o projeto no Premiere, fiz algumas pequenas edições aqui e ali, confirmei umas 20 vezes se a música tava sincronizada, tava tudo bonitinho do jeito que eu queria e pronto. Finalmente estava pronta. Ah, e mais uma... Mas agora estava pronto. E cara, eu acho que a coisa mais legal desses projetos é ver como que foi o começo, né? Como é que tava o storyboard e ver como ficou no final. Caramba, tipo... Bem, acho que não preciso falar mais, né? Falei demais até já. Bem, agora é com vocês. Sigam com o resultado final. Diga então como fiquei assim. Existe um outro alguém preso dentro de mim. Eu tô perdido, tão perdido no mundo em que acordei.